Nesse vídeo eu vou responder a pergunta que você quer saber: comprar ou alugar? Meu nome é Ivan Tonon, eu alcancei a independência financeira através do investimento imobiliário e eu escrevi um livro baseado nos meus acertos e erros. O livro está aqui embaixo e você pode baixar gratuitamente. Eu vou abordar então a resposta para essa pergunta fundamental de todas as pessoas que moram em uma casa, em um apartamento, enfim, que moram em alguma residência, ou seja, praticamente 99% das pessoas, elas se perguntam se devem comprar um imóvel ou alugar. E eu vou separar essa resposta em alguns fatores, mais basicamente em 5 fatores. O primeiro ponto para você decidir se você vai comprar um imóvel ou vai alugar um imóvel é saber o quanto ele custa. E é uma pergunta que não é tão simples assim, né? Você olhar um imóvel, se ele custa, digamos, 200 mil reais, esse valor você não tem à vista, você não pode pensar só o quanto custa esse valor agora. Você tem que imaginar e prever o quanto esse imóvel vai custar no futuro. Para você saber isso, você precisa pensar em taxa de juros. Se a taxa de juros está muito elevada, esses 200 mil reais eles vão custar 3, talvez até 4 vezes mais, né, do que o valor atual, né? Então você vai pagar muito mais por esse imóvel e precisa pensar se isso vale a pena em relação ao quê? Em relação ao que você já paga, né? Em relação ao aluguel. Em geral, taxas de juros muito elevadas, se você vai adquirir um imóvel para moradia própria, elas não se justificam a não ser que você tenha um desconto representativo no valor do imóvel, né? E isso precisa ser analisado. Esse valor, esses 200 mil reais, eles estão no futuro e você precisa saber quanto você vai pagar por esse futuro. Se você conseguir achar um imóvel com um grande desconto, isso vai fazer com que exista um efeito o contrário, né? Um grande desconto que você tenha, digamos 30%, 40% do valor do imóvel no presente, sendo que existe a perspectiva de que o imóvel se valorize, esse desconto ele pode se equilibrar mesmo com uma taxa de juros elevada. Mas naturalmente, se a taxa de juros é muito alta, você precisa de um desconto também muito alto, né? E isso é uma coisa que você precisa ter em mente. A segunda é a questão de saber realmente se o imóvel está barato ou está caro, né? As pessoas às vezes se perdem um pouco nessa análise. E o que você precisa fazer para definir se o imóvel está barato ou caro? Você precisa analisar um conjunto de ofertas em determinada localidade e definir o preço por metro quadrado, né? É muito importante que você tenha noção de quanto que vale um imóvel no metro quadrado, né? E depois você faz um pequeno desconto para imóveis que estão com uma qualidade um pouco mais baixa e um pequeno acréscimo para imóveis que estão, né, com uma decoração melhor ou enfim, uma localização um pouco melhor. Então o primeiro fator que você precisa analisar é o preço do imóvel. Isso quer dizer se o imóvel está numa condição que você vai pagar muito ao longo do tempo e qual que é o valor presente do imóvel. Para saber o valor presente do imóvel, você precisa definir quanto que vale. Isso representa você analisar quanto que está sendo pago no valor do metro quadrado na região. Se o imóvel está numa condição um pouco pior, você precisa descontar desse metro quadrado, né? Digamos que custa aí 10 mil reais o metro quadrado em determinado bairro e é ali que você está buscando morar, né? Então você tem um imóvel de 9 mil reais e um imóvel de 11 mil reais, né? É de esperar que o imóvel de 11 mil reais o metro quadrado esteja numa condição melhor, né, e tenha amenidades melhores dentro do condomínio, dentro do próprio imóvel, uma decoração melhor, e o imóvel que tenha aí 9 mil reais o metro quadrado esteja em condições piores. Esse é o comportamento normal do mercado e é o que você precisa considerar e saber quando você vai buscar um imóvel e vai definir se vai comprar ou alugar. O segundo ponto que eu vou colocar para você, se você está buscando decidir se vai comprar ou alugar um imóvel, é o que você deve fazer, né? O que você deve fazer é olhar o valor do imóvel, como eu falei anteriormente, olhar a taxa de juros, mas o principal é fazer a comparação com o valor do aluguel, né? Você precisa conseguir encaixar
todas as questões. Conseguir um imóvel que tenha o preço adequado, que tenha uma taxa de juros adequada e que esteja, né, num lugar que você realmente quer morar, né? E isso é possível hoje através de basicamente dois pontos. É você ter uma taxa de juros subsidiada do governo, né? Isso acontece em planos habitacionais, no Minha Casa Minha Vida, consegue-se ter taxas de juros muito adequadas, porém esses empreendimentos não estão disponíveis em todas as cidades, em todos os locais, e você precisa ter certeza de que você realmente quer, pode, né, e tem condições de morar nesse imóvel, né? Imóveis que você realmente consegue vivenciar todas as suas necessidades, né? Consegue ir para o trabalho, ir para o mercado, né? Ter o dia a dia que você já tem hoje e tem a possibilidade de você comprar, ter o seu próprio imóvel, pagando uma taxa de juros baixa, de repente às vezes até com o subsídio de entrada de 30, 40, acho que fica até mais ou menos essa média, com uma taxa de juros que vai de até 6, 7% ao ano, isso normalmente vale a pena em comparação ao aluguel. Mas lembrando, você precisa comprar algo que você tenha a possibilidade de morar. Existem muitas pessoas que acabam fazendo um esforço além do necessário, comprando algo muito distante da onde está o dia a dia delas. Daí realmente você pode se meter em uma enrascada. O outro ponto que você pode analisar para tomar a decisão de comprar ou alugar é se você tem de repente uma herança, se você tem um dinheiro bom guardado e consegue pagar aí 30, 40, 50% do imóvel à vista, na entrada, né? Isso faz com que você tenha prestação muito mais baixa em relação ao aluguel, né? Se você tem uma prestação mais baixa em relação ao aluguel e compra algo que você quer, que você pode, que faz sentido para você morar, faz muito sentido que você compre, né? Então você vai ter uma despesa mensal menor e todos os meses você vai estar comprando um patrimônio próprio. Esse cenário é ideal, então fica a dica de que se você tiver um bom dinheiro guardado, né, e já sabe aonde você quer morar, pode fazer bastante sentido que você compre o imóvel com uma grande entrada, mesmo com a taxa de juros elevada. Agora eu vou para o terceiro ponto. O terceiro ponto é o que você não deve fazer. A primeira coisa que você não deve fazer, que não deve ser o seu foco, é você comprar algo porque vai valorizar. Esse não é um bom motivo para você definir entre comprar ou alugar, né? Você está definindo qual que é a sua moradia. A sua prioridade é o bem-estar seu e da sua família, né? É isso que faz a diferença no seu futuro. Ou seja, qual que é a função do imóvel? A função do imóvel é você descansar bem, é ter um bom tempo de qualidade com a sua família para que você depois vá atrás de um bom emprego, de uma boa carreira, né? Você vai, digamos, carregar as energias na sua moradia e vai depois gastar a sua energia, né, para conseguir alcançar novos patamares na sua vida, né? Não faz sentido você reduzir a sua qualidade de vida para que você consiga ter um ganho patrimonial, né? Você precisa focar no ganho patrimonial aumentando a sua renda, né? Trabalhando bem, vivendo num lugar que você tem uma boa qualidade de vida. Isso é o primeiro ponto que você precisa ficar focado, né, em não entrar nesse tipo de mentalidade, né, que você fazer um bom negócio para morar. Nesse momento, a prioridade é você morar num lugar que você se sinta bem, num lugar que faça sentido para o seu dia a dia. A segunda coisa que você não deve fazer quando você está decidindo entre comprar ou alugar é escolher o mais barato, né? Não faz sentido você escolher o mais barato para morar, né? Lembra que quando você está decidindo entre comprar ou alugar, você está decidindo pela sua moradia, pela sua qualidade de vida. Comprar o mais barato não necessariamente, né? E a maioria dos casos não é o melhor, né? Eventualmente, se você achar um imóvel que seja o melhor e o mais barato, tá ótimo, né? Não tem problema nenhum. Isso é muito raro, né? Porque as pessoas entendem do mercado, né? Entendem o que tem mais demanda, o que tem mais atratividade para as pessoas. Então, não procure o mais barato quando você está buscando comprar ou alugar um imóvel. E a terceira coisa que você precisa ficar ligada, que você não deve fazer quando você está pensando em comprar ou alugar, é você comprar além das suas possibilidades, né? Comprar ou alugar. A despesa com moradia, ela representa uma parcela cada vez maior da renda disponível das pessoas,
né? Muitas pessoas gastam 30, 40, às vezes chega até próximo de 50% do que elas ganham todos os meses com moradia. Você não deve fazer com que isso ultrapasse certo limite. A regra de bolso, o ideal é que não passe de 25% da sua renda disponível. Isso está ficando cada vez mais difícil em cidades grandes, mas você não deve extrapolar. Por quê? Porque você deixa a sua realidade para outras áreas da vida cada vez mais comprimida. Isso vai fazendo com que seja cada vez mais difícil você progredir na vida em outros aspectos, né? Por exemplo, às vezes a pessoa precisa comprar um pouquinho mais algum remédio, fazer algum exame, fazer algum tratamento ou até uma academia, cuidar da sua saúde e ela não consegue porque ela está gastando muito com moradia, né? E isso é um problema sério, né? Você acaba perdendo numa parte da vida que você não deveria perder, né? Seja cuidando da sua saúde, seja cuidando às vezes dos seus familiares. Então, não gastar mais do que um certo limite, e eu colocaria esse limite aí em 25%, talvez até no máximo 30%, é o ideal para que você tenha uma boa qualidade de vida. Então, até agora eu falei do primeiro ponto, que é você avaliar o imóvel, e eu falei do segundo ponto, o que você deve fazer, e eu falei do terceiro ponto, que você não deve fazer. Antes de passar para o próximo ponto, eu queria pedir para você se inscrever no canal e dar joinha no vídeo. Isso vai me ajudar a produzir mais conteúdo e levar um conhecimento que pode ajudar você a alcançar a independência financeira com mais facilidade. Nesse quarto ponto, eu vou falar para você alguns custos que você precisa avaliar para decidir entre comprar ou alugar. E o primeiro custo qual que é o custo de entrada? Ou seja, comprar um imóvel significa que você vai desembolsar uma certa quantidade de dinheiro. Para comprar um imóvel financiado, normalmente é 20%. Ou seja, um imóvel de 100 mil reais são 20 mil reais que você vai ter que dispor. Isso é tudo? Não, não é tudo, né? Você tem vários custos, que é o custo de TBI, o custo de transmissão do imóvel, o custo de cartório, né? Eventualmente você tem o custo de engenheiro da Caixa e eventualmente, dependendo da cidade ou do estado, tem o custos a mais que vai fazer com que você tenha um orçamento maior do que o imaginado. Isso é o que você precisa escapar. Em geral, você precisa colocar o custo de entrada, colocar aí pelo menos uns 5% do valor do imóvel em custos de transação e colocar aí mais uns 2 a 3% do valor do imóvel para a sua adaptação, né? Você precisa entrar no imóvel e ter um pouquinho de dinheiro disponível para colocar a sua mobília, para colocar ou fazer uma ou outra pequeno reparo para deixar em condições adequadas a sua moradia. Não entre, não faça uma compra do imóvel, mas uma decisão de compra sem ter nenhuma reserva para pagar esses custos de transação e também para deixar o imóvel em condições adequadas de moradia. E eu não estou falando com esses 2, 3% do valor do imóvel que você vai fazer uma grande reforma. Não, não é isso. É uma pequena mudança que vai deixar o imóvel em condições adequadas para você morar. O segundo custo que você precisa ter em mente quando você vai decidir entre comprar ou alugar é o custo de manutenção do imóvel. O custo de manutenção não é só as coisas que você precisa reparar, né? Eu estou colocando nesse custo todas as despesas que você vai ter mensal. Então, o condomínio, quanto é que está? O condomínio é principal. A questão de quanto que você vai gastar com IPTU, né, condições, que é o imposto territorial do município, quanto que você vai gastar para recolher o lixo, né, que são as taxas de recolhimento de lixo municipal normalmente, e também quanto que vão dar as contas normais, que é daí conta de luz, conta de internet, conta de água. Esse tipo de coisa você precisa ter em mente. Muitas vezes as pessoas subestimam o aumento das despesas quando elas saem de um imóvel compacto para ir para um imóvel de 2, 3 dormitórios, por aí vai. Na verdade, o imóvel tem uma despesa de manutenção que ela cresce muito mais do que às vezes as pessoas imaginam. Isso faz com que ela fique com a renda disponível muito amassada, e não é só por conta da prestação do financiamento. Muitas vezes é por conta do condomínio, é por conta de outras despesas, de impostos e tudo mais, e ela acaba tendo uma qualidade de vida pior do que ela imaginava porque ela não analisou essas contas adequadamente. Então eu vou dar 2 regras de bolso para você decidir se você deve comprar ou alugar um imóvel. A primeira regra é a regra dos 200. Ela é muito simples, ou seja, você pega o valor do aluguel e multiplica por 200
e compara se esse valor é maior ou menor do que o valor de compra do imóvel. Ou seja, um aluguel de R$1.000, você multiplica por 200, né? 200 mil reais. Se o imóvel está por 180 mil reais, é uma boa compra. Se ele está por 250 mil reais, não é uma boa compra e você deve cogitar continuar no aluguel. Essa é uma regra muito simples que faz com que você possa analisar rapidamente se o imóvel está em condições favoráveis para você tomar a decisão de compra ou não. A segunda regra é o seguinte, é você pegar o valor do aluguel, multiplicar por 12, né? Ou seja, você anualiza o valor do aluguel e depois você divide o valor do imóvel pelo valor do aluguel. E isso você quer saber se dá mais ou menos que 18. Esse é o número da sorte. Se você tem um resultado, né, que deu maior que 18, né, então é possível que seja uma boa compra. Se ele deu menor que 18, a relação entre o valor do imóvel e do aluguel ela não está muito adequada e você deve continuar na locação. Essas são duas regras simples que elas realmente verificam a proporcionalidade entre o valor que você vai pagar com o aluguel e o valor que você vai pagar para comprar o imóvel. Quando essa relação estiver muito distante, você deve continuar no aluguel mais um pouco, né, e tentar fazer com que as condições para que você tenha faça a sua compra, ela fiquem melhores. Ou você vai precisar aumentar a sua renda, ou você vai conseguir, por outros meios, aumentar o valor da entrada. Normalmente, economizando mais dinheiro para que você tenha a possibilidade de comprar um imóvel em condições mais favoráveis e não entre em uma situação que fique muito complicada, você reduza muito a qualidade de vida para comprar o seu imóvel. Então vamos recapitular o que a gente falou nesse vídeo. A primeira coisa é você precisar saber o valor do imóvel. Precisa saber o valor presente e quanto que esse imóvel vai te custar no futuro. Para isso você precisa analisar a taxa de juros e quanto que está sendo cobrado no mercado o valor desse imóvel. A segunda coisa é as coisas que você deve fazer. Né? Você deve comprar imóveis quando tiver com juros muito baixos ou você tem uma reserva para dar de entrada bastante adequada. E a terceira coisa é coisas que você não deve fazer. Né? Você não deve comprar imóvel muito caro nem muito barato. Né, você não deve se comprometer além da conta e você também não deve buscar fazer um grande investimento imobiliário no lugar onde você vai morar. Depois eu coloquei os custos que você deve analisar. O custo de entrada e o custo de manutenção do imóvel são os principais para você fazer a decisão se vai comprar ou alugar. E por último eu passei duas regras de bolso que avaliam a questão de se o imóvel está próximo ou distante do aluguel. Né? Essa relação você precisa ter em mente quando você vai fazer a decisão de compra de um imóvel. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu ficaria muito feliz se você se inscrever no canal e dar um joinha nesse vídeo. Vai me ajudar a produzir cada vez mais conteúdo para você alcançar a independência financeira investindo em imóveis.